Salve, salve galera! Cultura Urbana está no ar! Reutilização do lixo é o tema do programa de hoje. Quem vai trocar uma ideia com a gente sobre esse assunto é o deputado Pedro Paulo, presidente da Comissão de Saneamento Ambiental da Alerj. Salve, deputado, tudo bem? Ricardo. Prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado, prazer é todo meu. Para começar esse papo, a gente vai conferir a dura realidade de duas catadoras do aterro sanitário de Duque de Caxias, popularmente conhecido como lixão de Gramacho. Se liga aí. Sandra, quanto tempo você está trabalhando aqui? 9 anos. 9 anos de luta. 9 anos de luta. E aí, como é que é o trabalho lá dentro? Fala pra gente. O trabalho é a gente catar o material, jogar nas lonas, né? E depois descer a lona pro depósito, o depositista vai buscar com o caminhão, né? Aí dá o preço, lá mesmo eles dão o preço pra nós, a gente desce o material. O caminhão traz esse lixo de lá de dentro do lixão de Gramacho. Os meninos catam e ele compra. E qual que é o preço? Tem lona de 5, tem lona de 6, de 7, de 8, depende... R$5, R$6. Depende do tamanho da lona, né? Eu, como já tô de idade, eu não consigo fazer lonão, nem lona de 20, nem lona de 30, eu consigo fazer assim, de 8, 10, entendeu? Por dia. Quantas horas você leva para poder montar essa lona? Olha, para montar essa lona, vamos supor, uma lona de 10, eu costumo ficar 1 hora e meia no lixo catando. Depende de como tiver o lixo também. Mas quanto tempo você fica dentro do lixão trabalhando? Olha, eu costumo subir 7h30, 8 horas da manhã. Quando é 4 horas eu desço, porque eu não aguento ficar muito tempo mais, não. Que eu tenho necessidade, porque eu tenho 2 filhas. Eu tenho uma temporão com 12 anos e tenho uma que está no hospital da penitenciária, sabe? Tem 5 anos que ela está lá dentro e eu luto com esse dinheiro que eu ganho aqui é para lutar pelas minhas 2 filhas. Eu acho que esse lixo aqui, as pessoas falam que é um divertimento. Para mim não é. Para mim, o divertimento é um serviço melhor, o povo sofrido, é sol na cabeça, é chuva, é lacrar, é rato, pelo amor de Deus. Eu trabalho aqui porque eu necessito mesmo, que tenho 2 filhas, sou viúva, fiquei viúva, tenho que pagar aluguel, tenho que pagar as coisas, tenho que pagar conta de luz, minha luz está quase sendo cortada. O que tem de bom dentro do lixão? O que tem de bom dentro do lixão? Olha, são os carros do mercado que vazem muitas coisas, a gente leva daqui também, entendeu? Já ajuda, né? Você fala que é alimentos? Alimentos, né? Você leva para casa para poder consumir? Poder consumir. E como é que é a relação lá dentro, assim? Tem briga com um catador com outro? Muita briga, muita briga. De vez em quando sai briga lá em cima, sai acidente, tem acidente também. Ontem mesmo a BA passou por cima da perna do rapaz que o osso dele saiu até pra fora. É o caminhão? Assim. Você acha que deveria ter uma outra forma de fazer essa reciclagem para que vocês não precisassem ficar lá no meio do lixo? Porque não deve ser muito agradável, o cheiro não deve ser bom. Você acha que deveria ter uma outra forma de... Cooperativa, né? Eles tinham que fazer cooperativa pra gente trabalhar, né? Que a gente precisa, né? Pelo menos um galpão desse aqui, pô, botar pelo menos uma cobertura. Não é não? Porque o pessoal não é cachorro pra trabalhar no sol, na chuva, mas tem que vir. Se não trabalhar, não ganha. Deputado, hoje a gente tem experiências de aterros sanitários, né? Por exemplo, como Nova Geral, lá de Nova Iguaçu, que produz energia limpa, né? Através do lixo. Tem aí experiências de cooperativas bem-sucedidas, né? Cooperativas de catadores, né? Por que a gente ainda tem que ter essa realidade que a gente acabou de ver aqui no VT, pessoas trabalhando ainda com o lixo em condições subhumanas? Cara, é uma realidade dura, porque o lixo ele é toda uma cadeia de
produção, desde a concepção do produto até o seu destino final, ela tem várias fases. E essas fases precisam ser administradas pelo Estado, precisam ser incentivadas em cada uma dessas fases para que a gente chegue no universo desejável que é o lixo reciclado, voltando ao início dessa cadeia. Então, o que acontece, esse caso de Gramacho, por exemplo, que se você pergunta para a autoridade, ela chama de aterro sanitário, mas se nós vemos a realidade, é um lixão. É um lixão. É um lixão. Então, falta muita coisa. Eu acho que a gente ainda está vivendo a realidade dos lixões aqui no estado do Rio de Janeiro. É claro que o mundo desenvolvido hoje, você tem alternativas que são alternativas muito mais ecologicamente corretas. É o início ainda de uma fase. A gente está na fase do lixão, nós temos que passar para a fase dos aterros sanitários, mas aquilo que a gente tem que chamar de aterro sanitário mesmo, em que você faça o despejo do lixo, que você tenha toda essa cadeia de trabalhadores do entorno, não só os catadores, como os recicladores também, sendo cooperativados, como disse a nossa amiga, sendo cooperativados, tendo incentivo do governo para que façam o seu trabalho organizado, que tenham proteções trabalhistas, que possam trabalhar de maneira digna e não essas iniciativas que são iniciativas informais e que gera isso que a gente viu, ela utilizando alimentos que são considerados lixo para a população como um todo e sendo utilizado de forma equivocada por essas pessoas. Pois é, e esses trabalhadores ficam também na mão de atravessadores, né? Porque, na verdade, tem os atravessadores que ganham com esse trabalho, né, quase escravo desse pessoal. Então, eu acho que, de repente, eu acho que uma política, né, que a gente pudesse ter um outro tratamento com o lixo, todo mundo sairia ganhando, né? O Estado, os trabalhadores, enfim. Não tem dúvida disso, cara. Desde do incentivo ou desincentivo que o Estado tem que dar, seja a Prefeitura, seja o governo do Estado, por exemplo, na produção de embalagens, saquinhos plásticos de supermercado. À medida que a gente desincentiva isso é um problema menor nessa cadeia da produção do lixo, da geração do lixo. Isso passa também, por exemplo, pela seletivização da coleta seletiva, a separação e a coleta do lixo. A separação na conscientização da população que já desde a sua casa você tem que separar aqueles produtos que são recicláveis, papéis, garrafas PET, aqueles que são altamente poluentes, perigosos, pilhas, aqueles que são facilmente recicláveis, alumínio. Você fazer a separação adequada na sua residência ou no seu prédio. E depois entra o trabalho da companhia de limpeza pública, fazendo a retirada seletiva desse lixo separado, para depois isso chegar a uma cooperativa de recicladores, aqueles que você conseguiu separar numa cooperativa dessa de recicladores, e depois entregues ao aterro, ao lixão, ter essa cooperativa de catadores para ainda assim um esforço de tentar retirar daquele lixo que não foi separado adequadamente alguma coisa que possa ser reaproveitável. E então toda essa cadeia do lixo tem que ser incentivada pelo Estado. Isso envolve toda uma mudança de comportamento, né, de todo mundo, né, da sociedade como um todo, né, porque a gente acaba também produzindo muito lixo, né? Você vai num supermercado, você traz uma série de sacolas de plástico, né? A gente tem essa cultura, né, de trazer esse monte de sacolas de plástico, esse monte de embalagem, né? E são materiais de difícil decomposição, que vai levar anos e anos e anos para se decompor, e falta essa cultura, esse entendimento, né? O problema, Ricardo, quando você mistura isso com um lixo comum, com a matéria orgânica. E aí vem todo esse trabalho que tem lá na ponta, quando isso é despejado nos lixões, a separação adequada. Mas eu acho, Ricardo, que a tarefa principal, não a única, a principal é do governo. O governo tem que ser o grande indutor dessa mudança de mentalidade. Ele não é o único a fazer essa tarefa. Não adianta a gente ter a melhor empresa de limpeza pública da cidade ou das cidades. Não adianta nós termos a melhor política, o melhor aterro sanitário, se as pessoas também não tiverem consciência. Mas o papel, o chute inicial, o pontapé inicial tem que ser dado pelo governo. O governo tem que entender
que a questão ecológica, do meio ambiente, ela não é uma questão que se resolve simplesmente economicamente. Por exemplo, o lixo jamais será uma atividade rentável. Por mais que nós façamos um esforço para adotar essas cooperativas, que essas cooperativas tenham retorno desse trabalho com as PETs, com os alumínios, o lixo como um todo ele jamais será economicamente viável para essas empresas que trabalham. Então o governo precisa entrar e incentivar, diminuir impostos, auxiliar o cooperativismo, facilitar, fazer uma coleta seletiva que é mais cara, mas é tão importante. Então se a empresa pública, se o governo através da sua empresa pública de lixo tiver só a imagem, que se despejar num lixão é mais barato do que fazer um trabalho com aterro sanitário. A coleta seletiva é muito cara, não dá para fazer, economicamente é mais barato você jogar o lixo todo junto. Dá trabalho, que você tem que conscientizar também para que as pessoas separem, né? E a nossa população, infelizmente, não tem essa consciência. Quer dizer, é um processo bem mais trabalhoso, né? Então é essa consciência que primeiro os governos têm que ter como indutores desse processo e depois as pessoas terem a consciência de que isso é importante. Por exemplo, eu sou um defensor, Ricardo, que os aterros sanitários, o despejo do lixo, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro, seja feito na própria cidade do Rio de Janeiro. Hoje, essa questão nossa, hoje nós despejamos 9 toneladas de lixo em Gramacho. E o fato de estar em Gramacho, longe dos nossos olhos, a nossa consciência é melhor. Parece que o lixo não é nosso, não é problema nosso. Não é problema nosso, entendeu? Então, houve uma grande discussão sobre qual seria o novo espaço do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro para se despejar esse lixo. Se caminhava por uma área ali em paciência e desistiu, porque a população no entorno talvez não tenha entendido o processo. A prefeitura busca uma outra área para se despejar o lixo da cidade do Rio de Janeiro, ainda não encontrou, mas eu não tenho dúvida que nós temos que encontrar a nossa saída dentro da cidade do Rio de Janeiro. E as outras cidades, talvez cidades menores, encontrem em consórcio com outros municípios a saída para o problema do lixo. Então acho que é um enorme problema, que nós temos e que a gente só vai encontrar a saída se o governo tiver a consciência que ele tem que ser o papel principal na questão do lixo é dele. Ok. Não saia daí, tá? No próximo bloco a gente vai conferir a criatividade do biscateiro Luiz Bispo, que construiu uma casa flutuante no canal do Cunha, na favela da Maré. Fique ligado, hein?